Bom dia, meus amigos. Filosofando Yoga, hoje falando sobre yoga e crescimento humano. E é importante a gente lembrar que quem pratica yoga para transformar alguma coisa. Né? Ninguém que pratique yoga quer continuar dentro de uma filosofia, de uma prática, para se tornar a mesma pessoa que sempre foi. Então, as transformações podem ser de vários níveis. Eu acho que as necessidades também diferem de pessoa para pessoa, porque muitas pessoas procuram a prática de yoga por questões de saúde. Não é errado isso, porque nós sabemos que existem benefícios diretamente ligados à saúde, com práticas, principalmente as práticas de Hatha Yoga, que envolvem a questão da respiração, do movimento, dos asanas, das posturas. Mas o yoga é muito mais do que isso, né? Nós sabemos que o yoga também é uma filosofia, as pessoas procuram o yoga porque existe um contexto, né? Uma parte teórica, filosófica no yoga, que remete a trabalhos internos, a uma diminuição do ego, não um crescimento do ego. Ninguém pratica yoga para ficar mais poderoso, no sentido de egocêntrico, né? A ponto de achar que ele é o criador da yoga, que ele vai mudar o yoga, que ele vai criar um novo yoga, que ele é isso, que ele é o poderoso. Que poder é esse, né? Poder do que? Se sentir melhor que outras pessoas, sentir que tem a transformação, a mudança nas mãos, que ele que vai criar uma nova coisa, porque aquilo que está para trás ali é passado, é ultrapassado, não serve. É isso que as pessoas pensam sobre yoga? Bom, eu acho assim, meu pensamento é o seguinte, nós temos assim um código de ética, de conduta, né? No Nati Sampradaya, Nati Panthi, né? Vamos falar melhor, Nati Panthi, que é a minha tradição. Existe um yamas e niyamas, um código de conduta? Não, claramente não existe isso. Tá? Não existe, mas ao mesmo tempo, os conhecimentos que a gente tem dos mestres Nati, eles falam muito de limites, equilíbrio, não ter excessos na fala, tomar cuidado com o que você fala, com o que você ingere, com o que você come. E essas coisas são claras ali, que o praticante de yoga ele deve ter uma conduta também de respeito com as outras pessoas, né? Não importa a idade dessa pessoa, se ela é mais velha que você, se é mais jovem que você, de respeito ao outro. Essa conduta de respeito é parte importante do conhecimento do Nati Sampradaya, Nati Panthi, né? Então vamos lá. O que a gente aprende com o yoga o tempo todo é que o yoga ele tem que dissolver essa individualidade, não a afirmação da sua individualidade, é a dissolução daquilo que te separa do outro, né? Porque quando a gente se vê exclusivo ou melhor que outras pessoas, então alguma coisa está errada aí. A verdade é assim, a nossa vida no corpo físico, material, ela é transitória. Durante a vida a gente convive com outras pessoas, a gente faz trocas com outras pessoas. E é interessante que a gente vai aprendendo com essas trocas, né? Com as experiências das outras pessoas. Mas o yoga propõe a sua própria experiência. A sua visão, a sua prática te leva e te conduz a uma experiência inclusive de integração com o universo. E quando isso acontece, você tem um olhar muito mais bonito para as coisas e para as pessoas. Você não cria diferenciações entre você e as pessoas. Você sente que você está dentro de um universo povoado de pessoas que, como você, são seres humanos. E o yoga te humaniza. Isso é mais importante. Você se torna mais humano praticando yoga. Isso é uma coisa importante de se ver. Depois você tem um valor e um respeito por tudo que foi desenvolvido antes de você. Todas as técnicas, pranayamas, posturas, asanas criados, e foram criados pelos próprios yogis. Foram transmitidos numa corrente de mestre-discípulo, de um para outro. Esses conhecimentos, eles não são criados agora na modernidade. Quem fala que foi criado aqui, que criou alguma coisa, no mínimo quer chamar atenção para si, por necessidades emocionais, por imaturidade emocional, por egocentrismo. Porque ninguém cria nada, ninguém cria um pranayama novo para dizer que a partir dali o yoga é novo, é diferente do antigo. Não, a base é a mesma yoga moderna tem as bases em respirações antigas, em prática de asanas que eram praticados muito tempo atrás. Então é a mesma coisa, talvez a linguagem seja diferente, a necessidade de adaptação ao novo mundo seja diferente, mas a prática em si, os conhecimentos que existem,
são os mesmos, ninguém está criando nada de diferente. O que a gente faz é talvez repensar algumas coisas, mudar a linguagem de transmitir isso, né? Adaptar, mas sempre com bastante respeito àquilo que veio anterior a nós, né? Com respeito a essas pessoas que praticaram tantos anos atrás e que tiveram suas experiências, que alguns relataram essas experiências, né? Mas a sua experiência é a sua experiência, mas não é uma experiência de te tornar uma pessoa egocêntrica, né? Uma pessoa que se acha, não, estou criando algo, aquilo ali já foi, já passado, né? Está superado. Não é bem assim. Eu acho que quando o Goraknath falava que o yoga não tem divisões, exatamente é isso. Ele previu lá no século XI e XII que depois pegaria o yoga e recortaria o yoga em yogas diferentes. Então ele falou que não tinha divisões, que também não era para divisões de castas sociais. Ele já estava prevendo que teriam grupos que iriam elitizar o yoga, que queriam colocar o yoga só para aquele grupo, né? E que não iriam deixar que outras pessoas praticassem. Eu acho que ele já estava prevendo tudo isso dentro de uma sociedade que tem essas divisões. Uma sociedade que sempre coloca a diferença de letra, a diferença de modo de escrever, a diferença de processo, a diferença, está sempre fazendo uma colocação, mostrando as diferenças como mais importantes do que a unidade em relação às coisas. E yoga significa unidade, né? Unidade de você com seu eu superior, com a sua consciência, né? A unidade de você com as pessoas, a unidade de você com o universo. Então, dividir o yoga só distancia as pessoas de entender o yoga. Um beijo, beijos no coração e até o próximo vídeo.